Boa tarde. Que Jesus nos abençoe a cada um, nos envolva a cada um em esse clima de paz, na amorosidade que Ele nos representa. É uma alegria poder estar aqui nesse congresso. Eu conversava com Haroldo mais no início, dizendo o quanto que nos faz sentir bem um congresso desse porte aqui em Belo Horizonte. Nós temos congressos espalhados em Minas. Temos lá no Triângulo, muito bem feito pelo pessoal da Rádio Fraternidade. Temos lá em Juiz de Fora, temos Poços de Caldas, temos diversos lugares. Mas Belo Horizonte é a nossa cidade, a cidade dos mineiros. É a nossa capital. É aqui que nós temos esse espiritismo de convergência. Então é muito bonito, é muito agradável, chega a nos emocionar saber que a gente tem aqui um congresso como esse. O último que aqui tivemos deve ter sido há 10 anos ou mais, quando dos 100 anos da União Espírita Mineira, uma casa que representa muito para nós os mineiros, uma casa que converge o movimento espírita de Minas Gerais. E agora temos esse congresso realizado pela AME, pela Aliança Municipal Espírita aqui de Belo Horizonte, pelo que eu parabenizo os organizadores, parabenizo a essa equipe toda, que bem sei que os esforços não foram pequenos e continuam não sendo para realizar um evento desse. Então é uma alegria muito grande, Rubatino, como coordenador aqui do evento, poder participar com vocês desse momento. E o convite que me foi feito, eu sempre digo que o convite de um superior é irresistível. O Rubatino, quando nos convida, a gente só pergunta que dia e que hora. Então eu agradeço, Rubatino, pelo convite para estar aqui, para conversarmos um pouco, para rever amigos que fazia um tempo que não me encontrava com Haroldo. Arthur tivemos junto há pouco tempo lá em Juiz de Fora. E somos, eu digo sou porque moro em Patrocínio já há quase 30 anos. Então somos lá de Patrocínio. Embora eu seja de uma cidade que eu chamo de megalópole, que contando comigo deve dar uns 30 mil habitantes. Então quando vou lá tem um aumento populacional considerável, que eu vou com a família. Então eu fico feliz, né, de poder reencontrá-los, e são dois amigos que eu tenho no coração, e com os quais muito da fala, e pude aprender essa forma, né, tão amorosa que ele coloca nas palavras, esse jeito tão próprio, tão natural de se emocionar com o que fala, e isso nos encanta e nos envolve. Então é uma grata satisfação estar aqui e poder partilhar com vocês esse momento, como José Márcio disse aqui, o amor está no ar, esse love is in the air, e a gente vai respirá-lo, a gente vai se envolver com ele, e no final acabamos transformando esse amor eros do nosso dia a dia naquele amor ágape, vindo do Criador, quando nos envolvemos nesse clima. Como aqui cantado, Jesus, a alegria dos homens, aqui tocado, que é a nossa alegria de fato, é o Cristo. Como cantado aqui, tocado aqui por último, seja o amor, essa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E é justamente nesse sentido do Mestre Jesus que nós nos curvamos ao amor. Nos curvamos porque ainda somos um tanto pequenos para entender de fato o que é o amor, para entender de fato o que é amar. Por isso, talvez para melhor entendermos, esse amor se estratifica, para que a gente possa começar a entender a partir da nossa própria ação. Talvez para entender o que de fato é o amor, que numa forma metonímica, João diz que
Deus é amor, Deus tem essa essência, e por nós sermos a imagem e semelhança de Deus, nós também somos a imagem e semelhança do amor. Somos esses amores com A minúsculo, para esse amor com A maiúsculo, que é o Criador. Então, talvez para entender o amor, nós precisemos de um reducionismo, trazer para o nosso nível, para poder tentar começar a entender o que é esse amor de Deus. Tentar entender o sentido da frase, e Deus amou o mundo, como escreveu o evangelista João. E Deus amou o mundo. Talvez nós não entendamos o que é, talvez não, com certeza, nós não entendamos o que é ser amado por Deus. Porque nós estamos acostumados a ser amados pelas pessoas. E cobramos muito isso. Mas não temos uma ideia do que é ser amado por Deus. O fato de existirmos é ser amado por Deus. A criação é um ato do amor. Porque o amor é vida. E esse amor, para nós aqui revestido em vida, como disse o Cristo lá no Evangelho de João, lá no capítulo 10, essa vida nossa é abundante. Meu Pai vos dá a vida e vou-la dar em abundância. O amor de Deus é assim, e a gente não entende. Por que não entende? Porque nós reduzimos o amor a nós mesmos, e aí o amor fica limitado. O amor, que na sua essência é um substantivo abstrato, não dá para dimensioná-lo. Nós dizemos que sentimos-lo, mas não dá para entender a extensão desse sentimento. Mas quando nós lidamos com o amor, nós transformamos esse amor, esse substantivo abstrato, em um substantivo concreto. Quando eu digo que alguém é o meu amor, e digo, meu amor por você é grande. Esse primeiro meu amor é uma concretude, é um substantivo abstrato. Agora, dizer que o meu amor é grande é a abstração do próprio substantivo. E quando nós dizemos amor, no sentido substantivo concreto, que eu posso pegá-lo, limitá-lo, dimensioná-lo, nós estamos falando nesse amor da relação humana, nesse amor talvez próximo à ideia do eros, daquele amor entre pessoas, daquele amor mais sensação do que sentimento, daquele amor que eu preciso conjugar o verbo amar no seu limitado conceito, na sua limitada estrutura da nossa forma verbal, de dizer que o verbo amar é um verbo transitivo. E ele é, de fato, um verbo transitivo, ou seja, é um verbo que não expressa por si a totalidade do que ele quer dizer. É um verbo que precisa de complemento. É preciso dizer que quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Esse é o amor eros. Esse é o amar alguém, é o amor da sensação. É o amor não sentimento, mas o amor sensação. É aquele amor um tanto confuso, que uma vez ouvindo um rabino na internet, ele dizia que esse amar, esse amor da pessoalidade, ele é estranho, porque ele diz assim, as pessoas dizem, eu amo peixe, mas matam o peixe para comer. Ele diz, as pessoas não amam o peixe, amam o sabor que o peixe tem, e amam porque aquele sabor me faz bem. E assim é o amor eros, eu amo a pessoa porque ela me alegra, eu amo aquela pessoa porque ela me faz bem, como naquela letra da música, ela me faz tão bem. Esse é o amor que exige compensação,
É aquele amor que eu digo, eu amo porque me sinto amado, então eu amo. É um amor meio da conjugalidade. É a esposa que diz assim para o marido: ô meu bem, hoje você não disse que me ama. E ele fala assim para ela: mas você também não falou? Me ama que eu amo. Isso é o que nós chamamos amor. Por isso que nós dizemos que acaba sendo um substantivo concreto, porque eu estou direcionando, eu estou dizendo para quem. Esse amor que eu preciso achar alguém para amar, e quero que esse alguém me ame, porque senão não me sinto bem. É aquele amor cantado ou escrito por Carlos Drummond de Andrade, quando ele dizia: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Veja que interessante. As pessoas, por serem amadas, não necessariamente amam. E nós ficamos buscando uma pessoa para amar. Dizem até que, para que nos realizemos, nós precisamos ter o que fazer, ter no que crer e ter a quem amar. Esse a quem amar é esse amor lá de Carlos Drummond de Andrade. E eu fico imaginando a cena, João amando Teresa e Teresa não amando João. Como é que fica João? Porque Teresa amava Raimundo, que por sua vez nem olhava para Teresa, porque amava Maria. Que de talvez Raimundo nada sabia, porque ela amava Joaquim. E Joaquim, doidinho com Lili, e Lili não amava ninguém. E essa história ela termina de um jeito bem interessante. Diz então o poeta: João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para titia, Joaquim suicidou-se, e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse é o amor eros, esse é o amor que nós cobramos, que nós exigimos, que nós imploramos, que nós pedimos. E é isso que no senso comum nós chamamos amor. E aí vem numa outra letra de música: isso não é amor. Esse amor é aquele amor cantado por Luís de Camões, lá no século XVI, quando ele escreve o poema Cântico ao Amor, e dizia: o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um solitário andando por entre a gente, é um nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha por se perder, é estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter para com quem nos mata a lealdade. Como pode o amor no coração dos homens causar amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Esse é o amor eros, é o amor de pessoas, que nos deixa confuso. Tanto nos deixa que quando a pessoa está amando, você sabe, porque ela fica com aquele ar de não sei o que está acontecendo no mundo. Ela fica olhando para o ar, tudo é belo, tudo está lindo. O amor, nesse nível, ele abstrai. E ele é um pouco egoísta nesse nível. Ou totalmente egoísta nesse nível. É aquele amor que eu digo: eu te amo porque preciso de ti. Só isso.
Se eu não precisasse, eu não amaria. E aquele amor agradável no sentido da alegria. É um amor que explode em paixões, com durabilidade determinada. Mas é amor. É um amor que nós temos aqui facilmente para entender, para conhecer. E é aquele amor que dói. É o amor, como disse aqui o Arthur, ele exige um esforço muito grande do coração. Você já começa a amar com medo de perder. E tem gente que com medo de perder nem começa a amar. Esse é o amor do dia a dia que nós vivemos. Que tem isso a ver com o amor segundo Paulo. Esse era o amor dele por Abigail. O amor que enraivecia quando não cumpria aquilo que queria. Todos nós temos esse amor. Todos nós passamos por esse amor. Por mais sublime que possa ser, é o amor dos meus interesses. É o amor que eu me sinto feliz por ter. E quando fala da perda do ser amado, não é muitas vezes pelo ser amado, é pela falta que ele vai fazer para mim. É o eu gostar de peixe. Só que o ser amado a gente não mata. Algumas vezes. O amor, esse nível de amor, Chico dizia que é o amor do edifício Joelma. É aquele que explode em fogo. Porque ele disse que o amor é o fogo. O fogo que destrói, como o fogo do Joelma. Mas ele também disse que o fogo, o amor é o fogo que aquece as mamadeiras nas noites frias. Então agora não é o amor, é quem ama que precisa ser olhado. Se ele está amando com o fogo de uma forma da intemperança, que explode, que exige, ou ele está amando com o amor que aquece. Que aí caminha para um outro modelo de amor, que também é muito nosso, muito do nosso dia a dia. Esse amor, primeiro esse amor da explosão, ele encanta, mas ao mesmo tempo, como dizia Camões, entristece. Fica tão alegre que fica triste com medo de perder a alegria. E é isso que nós entendemos na maioria de vezes como sendo amor. Do exigir. De muitas vezes até implorar. Esse é o primeiro nível que nós temos nesse reducionismo do entendimento do amor de Deus. Khalil Gibran, o poeta libanês, foi concitado na obra ficcional, óbvia, do profeta, foi concitado a falar para os casais. Foi dito, fale-nos do amor entre o casal. E ele diz, maridos, esposas, amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, uma prisão. Dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Dai de beber um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas numa perfeita harmonia. Esse é o amor que caminha para um outro nível, para aquele amor da harmonia. E o que é harmonia? Ouvimos aqui pessoas cantando, tocando, cada instrumento utilizando o seu som, os violões, o contrabaixo,
Cada um tem o seu próprio som. As pessoas aqui cantando, cada uma com a sua voz, que é diferente uma da outra. Mas estavam com o mesmo propósito, estavam no mesmo tom. A harmonia é a soma dos desiguais, voltadas para uma finalidade só. E aí caminhamos para uma outra ideia de amor. O amor, filos, filia. O amor, amizade. É interessante observar, quando eu falo amizade, eu não me refiro ao colega, ao companheiro do dia a dia, amizade. Amizade. O marido viaja, fica um tempo lá viajando, e passado alguns dias ele liga para a esposa. E a esposa atende. Ou o contrário, a esposa viaja e passa um tempo e liga para o marido, e o marido atende. Mas o interessante é que a pergunta de quem atende é: por que você está me ligando somente agora? A pessoa explica. Não justifica, mas explica. Ela desliga o telefone e liga para um amigo. E o amigo atende e fala: que bom que você está me ligando agora. O amor filos, esse amor da amizade, ele não exige. O amor da amizade, como dizia o filósofo Pitágoras sobre a amizade, ele dizia: a amizade é uma igualdade harmoniosa. Veja que interessante. A igualdade harmoniosa, na verdade, é desigualdade harmoniosa. Por quê? Porque nesse nível do amor, ele não exige a transformação do amado. O amor, lá na fase do Eros, é o amor que nós queremos transformar o outro. A filha, a mãe chega e diz: filha, mas você vai se casar com esse rapaz? Vocês dois brigam o dia todo. E a resposta vem: pode deixar, mãe, depois que nós nos casarmos, eu mudo ele. É uma moça mineira, óbvio. Eu mudo ele. E a mãe chega para o filho e fala: filho, você vai se casar com essa moça? Vocês dois brigam o dia todo. E ele responde para ela: pode deixar, mãe, depois que nós nos casarmos, eu mudo ela. Também é um noivo mineiro. E nesse mudele, mudela, mudele, mudela, ele consegue o intento, ele a transforma. Ela consegue o intento, o transforma. Ela fica igual ele é, ele fica igual ela era, ela fica igual ele era, ou seja, diferente do mesmo jeito. Agora no amor à amizade não. No amor à amizade você não quer transformar a pessoa. A pessoa é. E por ela ser, é que eu gosto. Gosto do jeito que ela é. Como numa letra de música, cantada muito no movimento espírita, mas cuja autoria é desconhecida, é de domínio popular, que diz, óbvio, eu não vou cantar, em respeito a vocês. Eu vi que quando eu falei que diz, o pessoal suspirou e segurou. Não, em respeito a vocês eu não vou cantar. Mas a letra diz: gosto de você assim, como você é. Pode me amar assim, como você quer. Quero ter você e não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito? Abraço os teus defeitos. Gosto dos teus olhos do jeito que me olham. Seja assim tão sua. Me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que os ventos penteiem em seus cabelos, mas faça dos meus olhos para sempre o seu espelho. Deixe que a noite traga a canção, mas deixe que eu te guarde no meu coração. Essa é a amizade. Gosto de você assim, como você é. Pode me amar assim como você quer. Esse é o Filos.
que isso tem a ver com Paulo? É o amor para os gentios. Eles não eram iguais, os judeus. Eles não eram aqueles para os quais deveria-se, aspas, levar a mensagem. Mas ele amava do jeito que eles eram. Num acordo lá com a Casa do Caminho, chegou-se à ideia de que então aqueles judeus que quisessem seguir a Jesus seriam circuncidados. Os não-judeus não precisariam ser circuncidados. Veja, Paulo levanta essa tese no seu colóquio com a igreja de Jerusalém. E é essa que prevalece. Ou seja, eu gosto deles assim, do jeito que eles são. Esse é o amor, filhos. Esse é o amor da amizade, da igualdade harmoniosa, que não faz acepção de pessoas. É aquele amor que o Cristo também demonstrou. Quando ele dizia, já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O amor, filhos, esse amor da amizade, ele não esconde as coisas. Ele abre, ele mostra-se. Vejam, pois tudo quanto aprendi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Já é um passo daquele amor interesseiro para um amor de convivência que vai além da consanguinidade, que vai além do interesse da paixão. Tá certo que entre esses dois nós temos um amor que muitos chamam de storge, que é aquele amor da família, é o amor do familiar, é uma transição que eu diria, salvo engano, mas eu diria do eros para o philos, esse storge, que é o amor de família, é aquele amor que a gente ama, mas ama com gosto, mas se irrita. Por exemplo, o amor de irmãos, principalmente o irmão mais velho, que a gente adora, que a gente ama, mas é chato. Ou no olhar do mais velho, que olha para o caçula e diz, mas que coisinha linda, eu adoro esse menino, mas é chato. Porque o mais velho quer sair, o caçula quer ir junto, e o mais velho fala, eu não vou te levar, e o caçula fala, eu conto para minha mãe, fala, então eu te levo. Mas é amor, que é mais do que o eros, mas ainda não é o philos. É um amor meio de concorrência. Mas é amor por quê? Porque eu digo que meu irmão é chato. Mas um amigo meu fala para mim assim, seu irmão é chato. Eu falo, não é nada. Ele fala, mas você fala que é chato, mas eu sou o irmão dele, você não é. Veja, é amor? Vejam que nós vamos ensaiando, nós vamos treinando, para chegar em níveis de entendimentos um pouco mais profundos, um pouco maiores. E aí vamos para a amizade, para esse filhos, para esse amor que a gente ama. E se precisar amar mais, ama. E se precisar amar mais, ama. Porque ele não pede volta, ele não pede devolução, ele não exige compensação. Ama. É aquele amor que precede as nossas ações, ou deveria, como dizia o espírito Meimei, ama, trabalha, serve e passa. É esse amor que o Cristo perguntou a Pedro, tu me amas? Amas-me mais do que estes? Amas-me mais do que todos?
Começa tu me amas, um amorzinho do dia a dia. Amas-me mais do que estes, já é um amor mais bem trabalhado. Amas-me mais do que todos. Amo, Senhor. Primeira resposta. Tu sabes que te amo. Opa, segunda resposta. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Veja o nível da resposta. Essa última já chorando. Por quê? Porque é esse amor da amizade. E essa lógica para o apóstolo Paulo se sentir esse amigo do Cristo e dizer, como o Arthur bem colocou, o amor do Cristo nos constrange. Por quê? Por que que nós amamos a Deus? João coloca. Porque primeiro Deus amou a nós. Veja que o nosso amor está um pouco consequencial. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mas nós temos o potencial de amar sem ser amado primeiro. Ou sem sermos amados primeiro. E esse vai, o amor, filhos. A gente vai amando o amigo. É aquele amigo que você discorda de várias coisas, mas não deixa de amar hora nenhuma. Você desentende em termos de como enxergar as coisas, mas ama. E você não convive necessariamente. E o amor não esfria. Quando se encontram, a alegria é a mesma. É aquele amor daquela letra de música do sertanejo universitário. Para estar junto não precisa estar perto. É a ideia desse amor-amizade. Não precisa estar perto. Já o amor eros não. Se não estiver junto, não tem graça. O amor eros, ele contraria a lei newtoniana, né, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. O da amizade não. Esse amor da amizade é esse amor paulino, de levar a todos aquilo que ele acreditava que era o melhor para todos, de respeitar a todos naquilo que esses todos entendiam como bom, e ele não os modificava de forma obrigatória. Ele trazia algo para ser trabalhado, entendido, e aí, como bem disse o Haroldo, as pessoas davam um passo a mais. O amor, filhos, ele espera. Ele espera. É o amor que está na frente e espera. E o amor, talvez ainda reducionista, que chamemos por ágape, mas ainda é reducionista, porque é dentro do nível do nosso entendimento. Seria então esse amor de Deus. Seria então esse amor amplo, abstrato. Esse amor ágape seria o amar contrariando as regras gramaticais, as regras verbais. Seria dizer que o verbo amar é um verbo intransitivo. Seria dizer que quem ama não ama alguém. Que quem ama, ama. Não interessa a quem. Apenas ama. A quem? O que passar na frente. Ou o que passar atrás, como a mulher do fluxo de sangue, que depois falaremos dela. Esse amor é o amor que transcende. Esse amor ágape, ele foi talvez trazido numa forma traduzida, mas trazido naquele momento em que os anjos contam aos pastores o nascimento de Jesus.
Porque lá, quando eles contam do nascimento de Jesus aos pastores, obviamente eles usam o verbo nascer. Mas, lá do outro, o verbo nascer é um verbo intransitivo. O verbo nascer não precisa de complemento. Se eu digo eu amo, alguém pergunta a quem? Porque quem ama alguém ou alguma coisa. Quando eu digo eu nasci, não tem complemento. O verbo é completo. Ele determina, ele fala, ele explica a ação pela simples conjugação. Fulano nasceu, fulano nascerá, e não se complementa. Mas nesse nascimento, a forma traduzida colocou uma transitividade no verbo nascer. Quando diz os anjos, entre aspas, eis que vos trago novas de grandes alegrias, pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, Jesus, o Salvador. Vos nasceu. Nasceu para alguém, nasceu para nós. Quando dizemos do nascimento de alguém, nós dizemos o quê? Fulano nasceu. Tá certo que os pais dirão assim, fulano me nasceu. De forma errada. Mas nós dizemos, fulano nasceu. Mas quando foi Jesus, aquela ideia, Deus amou o mundo, foi dito, vos nasceu. É a única pessoa que não nasceu para si, nasceu para os outros. Enquanto todos nós nascemos para nós mesmos. Eu nasci. E Jesus vos nasceu. Essa chegada do amor ágape, do amor que é para todos, do amor que não impõe, do amor que convida, do amor que envolve, do amor que esclarece, do amor que alegra, do amor que acompanha, do amor que chama. O que tem a ver esse amor com Paulo? Tem. Aí é que está, mineiramente falando, o trem da questão. Porque esse é o amor que Paulo escreve na sua carta aos Coríntios. É esse o amor que nos foi apresentado no capítulo 13 dessa carta aos Coríntios, que Paulo ensaiou antes um pouquinho de falar dele. Paulo não ensaiou no capítulo 12, o organizador colocou no capítulo 12, porque Paulo não montou capítulo nenhum. Mas no finalzinho do capítulo 12, o tempo passa, né? Eu li essas letrinhas sem óculos, agora nem com óculos. Está ficando difícil. Eu creio que é um problema de diminuição de letras. No capítulo 12, que Paulo fala dos dons, ele encerra a carta dizendo, o tópico dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele falou de dom de profecia, dom de discernir os espíritos, de ver os espíritos, de falar em línguas. Ele falou vários dons nesse capítulo, grafado aqui no capítulo 12. E aí encerra essa parte dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Os dons eram excelentes. Mas ele diz, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa a falar do amor. E aí ele começa a falar do amor ágape, do amor transcendente, do amor que vai além, como sendo o caminho mais excelente. E ele falava dos dons.
E ao dizer que nos daria um caminho mais excelente, o amor, ele nos diz, de forma subliminar, que o amor é um dom. O amor é intrínseco a nós. Nós somos seres, por natureza, amoráveis. Mas que precisamos ir desenvolvendo esse amor à medida que também nos desenvolvemos. Mas só nos desenvolvemos porque desenvolvemos o amor. E por desenvolver o amor nos desenvolvemos, e por nos desenvolver, desenvolvemos o amor. E assim, num crescente, ad infinito. Então todos nós somos capazes de amar. Começando pelo egoísmo, até esse amor altruísta. E diz o apóstolo Paulo: e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que tine, ou um sino que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Veja que ele coloca aqui o amor no rol dos dons. Ainda que eu tivesse os dons da profecia, de falar em língua, se não tivesse amor. Por quê? Porque o amor é natural, ele é nosso. Deus nos deu essa condição, essa essência quando nos criou. Essa imagem e semelhança de Deus em potencial para o desenvolvimento do amor, para que pudéssemos amar, pura e simplesmente amar. E depois Paulo, vamos pular um pouquinho, ele vai descrever o que é esse amor sobre o qual ele está falando. Ele vai dizer: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é, somente em parte, será aniquilado. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Vejam que essa descrição que Paulo faz do amor não é esses amores, é o amor. É essa ideia do Deus é amor, do Deus amou o mundo. É o amor que o Cristo espargia. É o amor que foi muito bem colocado pelo José Márcio, quando ele traz a figura de Lázaro. É aquele amor que faz com que o Cristo chore.
não por Lázaro. Porque dizia Jesus que Lázaro não havia morrido. Lázaro dorme. Abrindo um parêntese. E aceitando a ideia, só para fins de análise. Aceitando a ideia que Lázaro teria morrido e poderia ser ressuscitado, só um parêntese para fins didáticos. Considerando que assim pudesse ser, não haveria motivo para Jesus chorar. Porque se ele sabia que Lázaro tinha morrido, mas ele sabia que podia ressuscitá-lo, por que ele iria chorar? Que não é o caso, isso é só uma retórica. O fato era, Lázaro não havia morrido. E se Jesus sabia que Lázaro não havia morrido, por que Jesus choraria? De uma forma ou de outra não haveria motivo. E no entanto ele chora. Mas chora em que momento? Quando lhe contam? Não, ele não chorou nesses momentos. Ele diz, onde está Lázaro? E aí ele vai até o sepulcro. E as pessoas vão acompanhando, chorando. E aí diz, olhando as pessoas, Jesus chora. Ele não conhecia aquelas pessoas, no sentido estrito da palavra conhecer. Ele não conhecia aquelas pessoas, mas ele se envolveu com aquelas pessoas. Ele se envolveu com o desamparo daquelas pessoas. E isso nós chamamos de compaixão. Que só se tem quando se transcende os limites materiais do amor. Que só se tem quando percebe e entende e sente aquilo que Jesus havia dito. Meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. O amor eros, mesmo filhos, ele não consegue ir muito além disso. O amor ágape, esse amor cantado aqui na carta de Paulo, esse enxerga a pessoa, apesar do erro. Isso é que é a compaixão. É o que moveu a figura fictícia, óbvia, da parábola. É o que moveu o samaritano a auxiliar. Um homem caído. Artigo indefinido. Ou seja, ninguém sabe quem era. Qualquer pessoa. E para que esse samaritano se aproximasse, diz o texto, qual foi o sentimento que o animou para que ele se aproximasse? E ele diz, e diz o texto, diz Jesus, melhor dizendo, e movido de íntima compaixão, se aproximou daquele homem. Veja, íntima compaixão. Sem o amor pleno, sem esse amor paulino, abstrato, um amor independente de vontades A ou B, um amor um verbo intransitivo, sem esse, nós não nos aproximamos das pessoas. Nós podemos estar perto das pessoas, podemos estar junto das pessoas, mas não nos aproximamos das pessoas. Porque aproximar da pessoa é enxergá-la, é percebê-la, é vê-la, é senti-la, como Jesus sentiu todas aquelas pessoas que choravam por Lázaro. Como na parábola, o homem sentiu o outro. Porque ver, os outros dois viram e passaram de largo. Ver, o samaritano viu, mas se aproximou-se porque era movido de íntima compaixão. Esse é o amor aqui tratado com Paulo, que não faz, por Paulo, que não faz acepção.
E esse é o amor que vai permear os demais níveis de amor. Porque é possível colocar o ágape no eros. É possível colocar no estorge, é possível colocá-lo no filos, porque é o que vai justamente harmonizar esses amores. E podemos encontrar esses amores lá no eros, entre pessoas que se consorciaram e que com a paixão nunca deixaram o amor, mesmo quando a paixão arrefeceu-se, porque arrefece. É mais ou menos, não que assim queria dizer o autor, creio que ele não queria dizer assim, mas por uma questão apenas de análise, quando Martins Peralva, um dos grandes presidentes da nossa Federativa Mineira, coloca os tipos de casamentos, ele indica os níveis dos amores. O casamento acidental, assim dito por ele, o provacional, o sacrificial, o afim e o transcendental. Não é assim que ele coloca lá no livro Estudando a Mediunidade? Que eu achei fenomenal, ele colocar um capítulo sobre casamento num livro que estuda a mediunidade. Mas ele não falava de casamento, ele falava de amor. Acidental. Talvez o termo não seja ainda o que clarificaria, mas acidental assim ele chamava. Fruto da paixão. Estou andando pela rua, olhei, linda, olhou lindo. Quando percebi, estava casado. E quando nem percebi, já tinha descasado. Não estava na programação. Fruto do livre-arbítrio, daquele fogo que arde sem se ver. O casamento que eles tratam ali como provacional, dois devedores que se unem, achando que são credores. Esse é o provacional. Os dois devem, não necessariamente um para o outro, mas obrigatoriamente devem para o amor. Lesaram a lei do amor. E ali se juntam como credores. Esse é um amor estorge, mas que precisa ser trabalhado com muito cuidado. Segundo Martins Peralva, é a maior parte dos casamentos. Depois ele começa a trabalhar com outro nível. Ele coloca esses dois níveis. Amor é eros, os dois. Mas ele fala do amor sacrificial, que é aquele amor em que uma das almas evoluiu mais, transcendeu esses níveis do elemento eros, transcendeu de tal forma para o elemento filos, e essa alma que mais evolui diz assim: eu quero me consorciar com essa outra para ajudá-la a crescer. Que as mulheres imaginam que é o casamento delas, e que em tese deve ser mesmo. Vejam, sacrificial. O que significa a palavra sacrifício? São duas palavras latinas que compõem a etimologia da palavra sacrifício. Sacrum facere. Sacrum facere. Sacrum mais facere. Sacrum sagrado, facere fazer. Tornar sagrado. O que é sacrifício? Tornar sagrado aquilo que eu estou fazendo. O casamento sacrificial não é, mineiramente falando, custoso. Não é, paulinamente falando, uma peleja. Como ele dizia, peleja na fé. Não, não é. É aquele momento em fazer sagrado. Na verdade, no caso do amor, não é fazer sagrado, é descobrir o sagrado que está no amor. É a nossa atitude do sentimento
além das sensações. E depois ele coloca o casamento afim, que seria também no nível filos, duas almas que se afinizam, propósitos únicos, níveis semelhantes, buscas semelhantes. E aí ele coloca o transcendental, que são almas que se afinizaram de tal nível, que se sentem uma, nunca são uma, se sentem. É aquele nível lá do Gênesis bíblico. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se à mulher e formarão os dois uma só carne. Mas não uma só pessoa, não uma só consciência. E esse nível transcendental, ele tem todos os elementos do eros, do filos, do estógio, óbvio, mas ele tem a sublimidade, em que transforma a alegria do eros em felicidade. Transforma o companheirismo do filos em amizade. E nos mostra o que é de fato amar sem prender. Esse é o que está aqui na carta de Paulo. No amor verdadeiro, na ideia paulina, não há soberba, não há ufanismo, como está aqui. Não se ufana, não se ensoberbece, não cuida dos seus interesses, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo ama, tudo crê, tudo entende. É esse. E quando se está, ou se tem, melhor se está. Quando se está nesse nível, porque ter o amor nós temos, nós somos, numa forma metonímica. Mas quando se está nesse nível, amar é a coisa mais fácil do mundo. Porque é só amar, sem se ocupar ou preocupar de ser amado. Folga-se pelo simples ato de amar, de espargir. E aí não se tem a quem amar. Apenas amar. Para dar a tranquilidade que deu a Paulo, para transcender aqueles momentos do eros, lá do período do amor apaixonado, que muito bem Arthur colocou, o momento de secção, em que foi chamada a atenção para o que é de fato amar. Porque Moisés, Paulo defendia, Jesus, Paulo amou. É uma transcendência. Ele defende a Moisés, a quem ele conhece. Veja, quando conhecer a Jesus, ele também o defenderá. Só que esse o defenderá, quando Paulo conheceu a Jesus, foi amar. E amar, e amar. Para chegar no final da sua existência física e poder dizer: combati o bom combate, guardei a fé, sou vencedor. Esse combate consigo, esse combate com as suas dificuldades, o seu temperamento, ele foi sublimando tudo isso. E isso o fazia caminhar. Isso o fazia viver o Cristo. Na transcendência daquilo que Estevão chamou de defesa e Paulo entendeu amor, ele poder dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Nesse momento ele se une ao amor transcendente
Nesse momento, Paulo esparge o amor, puro e simples, amar. E tão forte esse amor, vemos lá no capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos. Em nome de Jesus, Paulo fazia maravilhas. Até as suas roupas, quando levadas aos doentes, eles se viam curados. Até as suas roupas. Um amor que exala. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que nós buscamos. Esse é o amor da lei. Esse é o amar a Deus e amar ao próximo. É esse o amor que Jesus tentou explicar ao que perguntou-lhe sobre quem é meu próximo. E ele conta a parábola do samaritano. E pergunta: quem agiu com compaixão para com o seu próximo? Samaritano. Vai e faz o mesmo. Disse o bem, faz o mesmo. Chegar nesse nível. E aqui nós trabalhamos para isso. Bem colocado pelo José. A verdade vos fazer progredir. Para uns é uma prova, para outros uma missão, mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. E qual é a nossa parte na obra da criação? Se a obra da criação é um puro amor, amar. Quando o André Luiz nos chama de co-criadores no elemento da criação, amar. Então a nossa parte na obra da criação é amar. Pura e simplesmente amar. Como Jesus, naquele momento em que aquela senhora que padecia de um fluxo de sangue, traduzida como mulher do fluxo de sangue, hemorroidízia, hemofílica, fique à vontade para traduzir o que quiserem. Mas era uma mulher que padecia de uma hemorragia há anos e que se via debilitada, portanto, com dificuldades de locomoção. E ela, sabendo que Jesus passava, sabendo, discernimento, conhecimento, que Jesus passava, ou seja, as oportunidades passam, que Jesus passava, disse para si mesma: eu não consigo me aproximar dele, mas se eu tocar-lhe, eu me verei curada. E ela vai. E o evangelista retrata essa cena, que eu imagino que ele estava vendo essa cena com a lupa, o evangelista. Porque ele diz: e chegando a mulher, por trás, toca-lhe a barra da túnica. Não, esse evangelista é detalhista. Esse a gente tem que tomar cuidado com a roupa que chega perto dele, porque ele vai olhar em detalhes. Porque ele pegou o detalhe que aquela mulher chega a Jesus por trás e toca-lhe a barra da túnica, mostrando que essa mulher estava ajoelhando-se, estava no chão, debilitada. E a ideia é mostrar a sutileza, porque foi por trás, que em tese já não se vê, exceto mãe, porque mãe tem olhos na nuca, porque eu nunca vi como é que vê tudo. Em tese não se vê, e toca-lhe a barra da túnica. E o interessante é que nesse momento, Jesus diz assim: para. Eu imagino que essa mulher deve ter levado um susto. Para. Alguém me tocou. Ela deve ter dito: agora danou mesmo. Me pegou. Veja, para. Alguém me tocou. E aí, um discípulo, Pedro, para variar, diz para ele: senhor, deve ter sido com esse tom, né? Senhor, como é que o senhor diz que todos te tocam
se todos que te tocou, se todos te empurram. Ele deve ter dito assim, olha, o senhor está... Vamos aí, né? Me ajuda, né? Todos te empurram, veja. Como tu dizes, alguém me tocou, pois se todos te empurram? E a resposta de Jesus: alguém me tocou, pois de mim saiu poder. Em outras traduções, pois de mim saiu virtude. Quem ama, simplesmente ama. Quem ama, exala. Quem ama, não escolhe. Por isso está dito aqui: não se ensoberbece, não busca os seus interesses, mas o interesse de quem precisa. Jesus não precisou saber quem era aquela mulher, embora soubesse, porque ele não vale, ele sabia tudo. Mas nos demonstra que para amar, basta amar, mais nada, só amar. Na ideia de Guimarães Rosa, muito bem citada aqui por Arthur. Amar. E trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia, para as nossas ações. Colocar sentimento em tudo que se faz. Amar em tudo que se faz. Com quaisquer pessoas que estivermos. Dar o sentimento. Conta-nos Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, que a Casa do Caminho vivia apinhada de pessoas. Eram necessitados de diversas estirpes, de diversos níveis, de diversas mazelas, que vinham desde o amanhecer ao entardecer e anoitecer, até a Casa do Caminho para buscar um alívio e um auxílio. E naquela tarde em especial, Pedro mostrava-se um pouco irritadiço. Talvez pelo cansaço, por constantes ajudas, pela fragilidade mesmo física e até emocional. Ele se mostrava irritado e tratava as pessoas com uma certa distância. E mais cansado ainda, começou a apontar as mazelas das pessoas. E apontar, muitas vezes, o porquê delas estarem naquelas situações. Como uma senhora que lhe chega com o corpo feridento, e ele diz a ela: afasta, pois mereces estar nesse caso, nessa posição, pois eu sei bem que açoitavas teus escravos, de tal forma que a rua ouvia os gritos desses teus escravos. É justo que agora padeça das feridas que causou. Um outro lhe chegou com o braço ressequido, e ele diz: é justo que assim fique, pois bem sei que você agredia a todos e agredia a tua própria mãe. E aquele braço que bate na sua genitora, é justo que agora mirre. E assim ele fez, durante a tarde. E no final do dia, fechando as portas para o seu descanso, ali, olhando para o chão, chega-lhe um andarilho, com os pés sangrando, sujo, e esse andarilho para de frente a Pedro. Pedro, olhando para o chão, e diz a ele: estou indo embora, já é tarde, fala-me a que vieste, avia-te depressa. E esse andarilho não fala nada. E Pedro mais uma vez insiste: estou cansado e já estou indo embora, a casa fecha, não vês? Fala-me a que vieste. E o andarilho nada fala. E Pedro ali no chão, para fechar a porta, ele observa os pés sangrando e observa a marca de 2 cravos.
Ele sobe o olhar e percebe o sangue nas mãos e a marca de 2 cravos. E levanta os olhos e fita o rosto e diz: Mestre. E Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, nós não fomos chamados para atender às almas puras do caminho. Venho rogar-te a caridade do silêncio, onde não puderes ajudar. Rogo para os filhos do meu Calvário a tua esmola da compaixão. Esse é o amor. Compadecer-se. Talvez não podendo fazer nada, mas compadecer-se. Olhar a pessoa, apesar dos seus feitos. Sentir a pessoa, pura e simples, porque é uma pessoa, tal qual nós também somos. Quando assim conseguirmos, teremos o amor. O amor advindo de Deus, o amor do Cristo, e seremos os veículos da compaixão e do soerguimento. Amar, independentemente de ser amado. E nesse caso, contrariando um pouco ao esforço do coração, nesse caso, amar até doer. Amar até doer. Amar, que não entendo nada da língua de sinais, mas vi que quando fala amor, toca o coração. E quando falou caridade, saiu do coração. O sinal feito foi sair do peito, porque a caridade nada mais é do que o próprio amor a serviço da vida, não a serviço nosso. Que desenvolvamos esse amor. Que comecemos que seja pelo egoísmo do eros, mas que não nos furtemos de chegar à transcendência do ágape, para poder dizer com toda tranquilidade: já não somos nós mais que vivemos, mas o Cristo que vive em nós. Que Deus abençoe a cada um de nós.